Olá, sejam bem-vindos para mais uma Biblioteca do Consta, um oferecimento da LVM Editora e do Clube Ludovico, o melhor clube de livros do Brasil, até porque eu ajudo na escolha dos livros, eu e o Pedro Henrique, meu companheiro de domingo. Tudo bom, Pedro? Tudo certo, Consta? Como é que você tá? Tudo bom, tudo bom. Vamos lá, vamos falar de livro bom. Primeira Bora. escolha foi do Pedro, a segunda escolha foi minha. Então, começa, Pedrão. Cara, hoje eu quero falar de um livrinho que eu peguei essa semana para reler. E eu já tinha achado ele sensacional, a primeira leitura, mas agora eu achei mais sensacional ainda, que é esse aqui, que é Uma Mensagem para o Século XXI do Isaiah Berlin. Poucas pessoas conhecem o autor Isaiah Berlin, está inclusive na seleção do diretor do Acton Institute, do Adam Smith Institute, né, de Londres, como um dos liberais mais importantes, um dos 101 liberais mais importantes que já existiram, né? Mas aqui no Brasil ele não goza dessa visão. Aqui no Brasil se popularizou muitos bons liberais, como Hoffer, Mises, principalmente, o próprio Adam Smith, teve uma época que estava sendo citado bastante, mas o Isaiah Berlin ninguém cita. Antes de falar desse livro, eu gostaria de destacar quem foi Isaiah Berlin, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar do conteúdo do livro. Isaiah Berlin, ele é um judeu letão, nasceu na Letônia, e nasceu em 1909, se não me engano, e ele viveu, ainda como criança, a Revolução Comunista, porque foi um dos países mais atingidos fora da Rússia, foi a Letônia, nessa Revolução Comunista, e ele viu a barbárie comunista acontecendo ali naquela Revolução. Tanto que ele teve que migrar para a Grã-Bretanha por conta dessa perseguição que começou a ocorrer ali. Pois bem, ali naquele momento, ele criou um asco contra qualquer tipo de totalitarismo e imposição de ideias. Então eu costumo falar, e falei inclusive nessa coluna da semana minha na Oeste, que ali nasceu um liberal, né? Ele ainda por volta dos seus 9, 8 anos, ali tinha nascido um liberal por conta do que ele tinha visto. Então, as conclusões do Isaiah Berlin, como filósofo, não parte simplesmente de uma conclusão de pesquisa acadêmica, etc., porque ele foi um acadêmico, estudou em Oxford e tudo mais, mas também do que ele viveu e das experiências. E aqui nesse livro, que é a melhor introdução que existe do pensamento do Isaiah Berlin, do qual eu sou fã muito declarado dele, traz dois dos conceitos principais da crítica dele, acadêmica e da crítica de vida dele. Ele escreveu mais ensaios do que livros, né? Tanto que os livros dele, a grande maioria, são reuniões de ensaios e não um livro propriamente dito. Esse livro específico dele, ele fala desses dois ensaios que estão aqui dentro, ele fala, em primeiro momento, na crença ética dele, de que existe um direito natural, existe uma ética comum entre os indivíduos, todos os seres humanos compartilham de uma ética mínima, no qual ele não especifica qual tipo de valor é esse, mas ele acredita que existe arraigado na mente humana, do muçulmano ao cristão, do ateu ao budista, uma ética comum que faz com que nós consigamos dialogar e criar um mínimo de tolerância humana na espécie, para que nós possamos dialogar e vencer certas dificuldades. E a segunda crítica dele forte é a crítica à ideologia, à utopia, ao perfeccionismo ideológico. E isso faz com que crie no Isaiah Berlin, Consta, um paradoxo extremamente interessante, o paradoxo do cético em relação à ideologia, um cético político. Todos os ensaios que eu li dele, ele bate na mesma tecla, parece que ele é até repetitivo em determinados momentos, no qual o ser humano não consegue alcançar perfeições políticas. Ele fala isso o tempo inteiro, o tempo todo, em todos os ensaios praticamente, ele toca nesse assunto. Inclusive, como filósofo, ele estudou o romantismo justamente porque o romantismo é a crença por si só de uma perfeição idílica, né? Pois bem, e a questão da ética, né, que ele acredita em ética comum, transforma ele numa espécie de esperançoso da sociedade. Então ele é o cético esperançoso, é o que eu falo nesse ensaio. Ele é cético na política, na construção societária da humanidade, mas ele é esperançoso em relação à humanidade. A humanidade pode ser tolerante, a humanidade pode ser aberta ao diálogo, ao mesmo tempo que tem que ter a consciência de que a política não é o meio para se alcançar a perfeição de forma alguma. Então, esse paradoxo de Isaiah Berlin é maravilhoso. Belo resumo. Eu me lembro, bom, ele é uma das maiores influências, se não a maior influência, acho que no João Pereira Coutinho.
que é um profundo estudioso do Isaiah Berlin. Eu li 3 livros dele, não li esse, e vou dar a cronologia, porque como eu tenho a cronologia que está lá no antes da minha biografia, né, autobiografia, em 2006, olha que vão-se muitos anos aí, eu li A Força das Ideias. Que é, para mim, o melhor livro dele, de longe. Eu li depois, em 2010, eu li Ideias Políticas na Era Romântica. E depois eu li, em 2011, no ano seguinte, Os Limites da Utopia. E ainda tenho mais que também é muito bom. Na minha biblioteca, ainda tem alguns esperando, que eu folheei, li um outro ensaio. Então, eu conheço a Isaiah Berlin, eu não li esse, né, livro. E uma coisa que me vem à mente, se não me falha a memória, você vê que o último que eu li foi 2011. Se não me falha a memória, tinha uma palavra que ficou na minha cabeça, que eu acho que definia muito as ideias dele, assim, a incomensurabilidade, uma palavra feia para burro, incomensurabilidade dos valores. Ele era um cara que ele era tão defensor da tolerância por ser um humilde epistemológico. Ele virava e falava assim, gente, às vezes o cara tem uma história de vida totalmente diferente, ele chega a certos valores que para a gente parecem totalmente absurdos, alienígenas. Um pouco Karl Popper nesse sentido também, né? O Popper escreveu um livro chamado O Mito do Contexto. Quer dizer, ele não é por conta disso, ele até abre falando do caso lá antigo, que o ditador lá teria virado e falado, vão enterrar os seus mortos, os caras se revoltam, vão queimar os seus mortos, os caras se revoltam. Fala, mas é o que a outra tribo aqui, o outro povo faria, vocês estão revoltados com a minha sugestão. Então, ele partia disso para dizer assim, olha, é difícil chegar a denominadores comuns, mas por meio da racionalidade, de uma ética comum, universal, é possível dialogar e se aproximar de verdades objetivas. Então, eu acho que essa pegada do Isaiah, assim como do Popper e outros que vêm à cabeça, é a questão da tolerância. O principal valor que esses liberais deixam de legado é isso, né? Você tentar adotar uma postura, uma abordagem mais tolerante em relação às ideias do próximo, porque elas foram forjadas em circunstâncias que você não necessariamente apreende. Acho que é por aí. Exato. E ele também tem uma pegada que é muito interessante, por isso que eu chamo ele de o liberal paradoxal, na minha opinião. Porque ao mesmo tempo que ele defende essa tolerância, e veja, tolerância talvez seja uma das palavras mais citadas nos textos dele, ele fala muito realmente sobre isso, que a tolerância para ele é o fundamento do Ocidente. Eu discordo, na minha opinião, inclusive, o fundamento do Ocidente é o respeito aos valores morais do senso comum, que não tem muito a ver com tolerância somente, tem a ver com uma gama enorme de valores. Mas, para ele, tolerância é o fundamento do Ocidente, por isso que o Ocidente se tornou grande, na opinião dele. E ele cita várias situações em vários livros, ele fala, por exemplo, da ciência. A ciência só consegue nascer porque existe duas percepções. Primeiro, o ceticismo de Hume, né? A minha razão não abarca toda a realidade, então a ciência não pode ser uma esteira de certezas absolutas. A ciência está sempre pronta a ser desmentida quando aparece uma verdade mais factível. E, ao mesmo tempo, a tolerância em relação à visão alheia, né? Ou seja, aquilo que parece absurdo, vamos pensar aqui em dois grandes cientistas, Isaac Newton e o próprio Einstein. As suas teses primordialmente pareciam absurdos para todo mundo da academia e com o tempo foi se provando realidade. Então esse tipo de tolerância dele não pode ser confundido, todavia, com o multiculturalismo, que é aquela ideia de que nós devemos tolerar tudo a todo custo, né? Então o cara que está apontando a arma na minha cabeça tem que ser tolerado porque a cultura dele aprova que ele aponta na minha cabeça, ou estupro, né? O que acontecia, por exemplo, na Alemanha, pouco tempo atrás, né? Não, então, aquela invasão... aquele livro muito influente do Said, né? O orientalismo, né? O orientalismo. Então, assim, ali nasceu uma visão multicultural muito perigosa, relativista. Thomas Sowell bate muito. E você falou isso, eu achei aqui uma resenha que eu fiz da Força das Ideias, na Gazeta do Povo, né? E tem exatamente esse parágrafo. A Isaiah Berlin sempre respeitou a pluralidade de ideias, assim como a pluralidade de culturas, mas deixava claro não ser um relativista. Ele acreditava numa pluralidade de valores que os homens podem procurar,
mas não acreditava numa infinidade de valores. O número de valores humanos seria finito, e esses valores seriam objetivos, ou seja, sua natureza e sua busca fazem parte do que significa ser humano. Todos os seres humanos devem ter alguns valores comuns, senão deixam de ser humanos. Por isso, o pluralismo não é relativismo. Abre aspas. Os valores múltiplos são objetivos. Parte da essência da humanidade, em vez de criações arbitrárias das fantasias subjetivas dos homens, fecha aspas. Deve-se, portanto, respeitar os sistemas de valores que não são necessariamente hostis uns aos outros. Daí se segue a tolerância pregada pelos liberais. Perfeito, é isso. Os valores que não são hostis. Monismo, a antiga crença de que há uma única harmonia de valores a que tudo, se for genuíno, deve se ajustar no final. Para ele, o inimigo do pluralismo era o monismo. Perfeito, é isso. A questão da Isaiah Berlin é isso. Ele acreditava que esses princípios, que na minha opinião, tá, isso não é um consenso entre os estudiosos dele. Inclusive, eu estava conversando ontem com um rapaz, o William, que nos assiste, fazer menção a ele. Ele é um grande estudioso da Isaiah Berlin aqui no Brasil. Na minha opinião, o princípio que abrange toda a ética universal é a dignidade do humano. E dignidade, eu quero falar sacralidade mesmo, porque eu sou cristão, mas ele não fala de sacralidade, ele fala da dignidade. Todas as culturas defendem certa dignidade humana, e essa dignidade pode ser debatida e discutida. A mãe que envia o filho para jihad, ela acredita que aquele ato dignifica ele. Ela só está distorcida no sentido de dignificação, mas ela acredita na dignidade daquele indivíduo. Então, a dignidade, na minha opinião, é o princípio comum, o valor comum ético que une todos os indivíduos. Mas, em relação a esse multiculturalismo que você falou, é perfeito. Essa divisão que ele faz é o paradoxo do Karl Popper, né? Você não pode ser tolerante com todo mundo, e se você for tolerante com quem é intolerante com você, você vai sumir. Né? E o Isaiah Berlin também é conhecido pela questão das duas visões do liberalismo, né? A liberdade negativa. A positiva e a negativa. A liberdade positiva, que é interessante também. Liberdade de, liberdade para. Né? E isso Exato. É uma visão muito comum hoje também. Se eu não me engano, ele é criador desse conceito. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele criou esse conceito. Muita gente chama de liberdade hoje coisas que não são parte do legado do liberalismo clássico, que valorizava mais a questão da liberdade negativa, ou seja, a liberdade de você ser deixado em paz. Não a liberdade de você poder ter uma vida digna, um trabalho. Não existe liberdade para você de ter coisas que outros precisam produzir, né? Senão você está tirando, subtraindo a liberdade. É o problema da liberdade progressista. A liberdade de expressão não é a liberdade de você não ser ofendido. Não, a liberdade de expressão é justamente a liberdade de você ser ofendido, porque a liberdade é do outro, não é sua. Pouco a liberdade de expressão é a liberdade da mídia me dá voz. Quer dizer, a propriedade privada do Globo não exige que o Globo me abra espaço. Isso não é perfeito. Eu estou sendo censurado porque o Globo não quer me publicar. Não. É liberdade negativa, ou seja, desde que ninguém me impeça de criar um concorrente para o Globo, né, tá tudo certo. O problema é que hoje a gente está sob censura no Brasil, eu por acaso estou mesmo, né? Aí é uma coerção direta, né? Impedem que eu acesse a praça pública e o meu público, mas enfim. Por exemplo, a censura que você sofre, na visão dos censurados, é um ato de liberdade. Um ato de liberdade em favor daqueles que acreditam no que eles acreditam. Isso não é liberdade, né? No fundo da história. Exato. E outra coisa para fechar o Berlin, eu acho que ele tinha também um cuidado muito claro em ser claro, um cuidado muito óbvio claro nas ideias. Ele dava muito valor, ele falava, a filosofia existe para tentar clarear e não para viver no escuro, porque isso é muito interessante, o Popper também fez isso, ao tentar esmiuçar, e depois o próprio Roger Scruton, esses pensadores da nova esquerda, que eram deliberadamente prolixos e confusos, né? E no afã, talvez, de que o público fosse confundir confusão mental com profundidade de pensamento. E essa é uma crise moderna, né? Que a ideologia ela cria termos na esperança de que esses termos criem realidades, né? E na verdade, quando a realidade ela é descritiva e não criativa, você não cria a realidade, você descreve a realidade. Então, no sentido da percepção que você está fazendo de Berlin, é perfeito. Berlin ele é claro.
tanto que os ensaios deles, a maioria dos ensaios que eu li são cerca de 30 páginas, menos até de 15, e nessas 15 páginas ele conseguia suscitar a curiosidade e fazer um resumo perfeito daquilo que ele estava expondo. Eu estava procurando aqui no meu livro uma frase dele, mas vamos para o próximo livro e depois eu volto, porque para mim a frase é a frase que resume toda a ideia dele. Ele fala sobre a questão da ideologia, e ali dá para a gente perceber o fundo biográfico que ele tem, né? Mas eu vou achar aqui, a gente vai continuar. Tá, então a minha indicação hoje é essa aqui. Victor Davis Hanson, um grande professor de História Militar, professor na Califórnia e fazendeiro também, né? Ele mora mais para dentro e dá aula para a elite cosmopolita da costa. E esse livro é muito bom, é um dos mais recentes dele, né? The Dying Citizen, onde ele mostra como essas elites progressistas, como o tribalismo, que também captura alguns à direita, e como que a própria globalização, de alguma forma, estão todos contribuindo para a destruição da ideia que temos da América. E de novo, né, ele, por ser um professor de história militar, ele sempre, nos livros dele, vai buscando lá atrás, na Grécia Antiga, em Roma, inspiração e exemplos paralelos. E nesse caso ele mostra como Roma também teve um problema de overextension e, ao ir dominando muitos povos, ficou muito pouco clara a definição de que era cidadão romano e o que não era cidadão romano. Em algum momento ali se perdeu um diferencial que dava orgulho, que dava a sensação de pertencimento a algo, né, mais avançado, uma civilização mais avançada, que era: eu sou um cidadão romano, eu não sou um bárbaro. E o ponto dele é que hoje em dia na América você pega toda essa questão com os imigrantes ilegais, e os eufemismos, né, não documentado, aí a turma democrata progressista querendo que daqui a pouco possa votar, e vota sem mostrar ID, porque senão é ofensivo para certas raças, o que é uma visão até preconceituosa, né? Poxa, negro não pode ter um ID para votar? Eu escutei que isso é antiliberal, né, esse tempo atrás, de um libertário, inclusive. Então, o ponto é o seguinte: hoje em dia, nos Estados Unidos, está começando a não fazer tanto sentido falar em cidadão americano ou não, porque começa a se perder a grande distinção que há entre um cidadão americano de outros imigrantes ou até mesmo ilegais em alguns aspectos, né? Então, ele está chamando a atenção para a importância de você restabelecer essa divisão mais clara e lembrar que um cidadão tem privilégios, tem regalias, tem vantagens e tem deveres. E tem que estar preocupado com o barco comum, que estamos todos, que é justamente o tecido social, os denominadores que a gente falava do Isaiah Berlin. Quer dizer, se você não tiver algum acordo, algum consenso básico sobre o que significa ser um americano e o que é a América, que ideia ela representa, você vai ter o quê? Uma confluência de inúmeras tribos vivendo juntas. E isso aí é um passo para um conflito, uma guerra civil, um esgarçamento do tecido social. Então, a importância de você voltar a valorizar o que significa ser um cidadão americano, né, é uma ideia muito presente nesse livro. Eu adorei esse livro, li há uns 2 anos, sei lá, mas é um livro muito importante, porque eu, que moro aqui há quase uma década, eu estou vendo aos poucos e diluindo esse conceito de que você tem que ter orgulho de ser um cidadão americano. Isso aqui é isso. É um país de destino. Você pode não ter nascido na América, mas se você veio para cá porque você escolheu a América, então você escolheu por quê? Porque tem alguns valores. E ele mostra isso no livro, né? Antigamente, você, para fazer um pledge da bandeira, para se tornar um cidadão, você falava a língua, você queria absorver esses valores culturais que fazem da América a América. Hoje em dia, muita gente vira cidadão, ou nem precisa, porque tem quase todos os mesmos direitos e alguns entitlements de governo e tudo mais, você vira cuspindo no prato do que é a América. É muito claro que está acontecendo isso. Pensa naquela congressista, a mulher virou congressista, a Ilhan Omar. Em primeiro lugar, ela conseguiu a cidadania dela com uma mentira.
e ela escondeu um monte de coisa, tudo da família e tudo mais. Muçulmana, defensora do Hamas e companhia, cospe no legado do que significa ser um americano. E foi concedida a essa pessoa a cidadania. Então, assim, é um negócio que é importante chamar a atenção. Né? Não deveria qualquer um poder virar um cidadão, e muito menos um cara que cospe em tudo que significa ser um americano. Eu acho que esse ponto é muito importante. E veja, isso que você está falando é perceptível aqui no Brasil, para quem olha os Estados Unidos. E eu digo mais, assim, a Ana Paula, ela faz eu estudar muito a história dos Estados Unidos. Toda vez que eu converso com ela me deixa mais com vontade de conhecer a história dos Estados Unidos. E o último que eu estava lendo, a última biografia que eu li de grandes norte-americanos foram duas, na verdade. Uma foi de Thomas Jefferson e o outro foi do presidente que foi assassinado, cara, eu esqueci o nome dele toda vez. O Lincoln. Não. Agora foi o morto a tiro lá no carro. Pô, esqueci o nome dele, cara. O JFK? JFK, isso. O JFK, ele tinha princípios americanos que coadunavam com a ala republicana e com a ala democrata. Era outro democrata, Pedro. Existe um livro muito bom chamado JFK Conservative, do Ira Skoll, se eu não me engano. Eu já resenhei esse livro. Ele era o primeiro presidente católico, anticomunista até o último fio de cabelo, defensor de redução de impostos. Se o JFK voltasse ao mundo hoje, à América, e olhasse o Partido Democrata, ele viria e falasse: tô fora disso. Não, mas é isso que eu ia falar. Os valores eram comuns entre os partidos. Existia uma espécie de conclusão comum de que existiam determinados valores que deveriam ser mantidos independentemente de qual partido fosse. Sim. Então, o americano, eu tenho a impressão de fora, eu não sou americano, nem estou aí, mas ele, apesar das diferenças de visões sobre como fazer política, existia um terreno comum de valores que nenhum dos dois tocava. Tanto que, quando houve um escândalo de espionagem no Partido Republicano através do presidente Nixon, o próprio Partido Republicano condenou publicamente e veio a público dizer que o Nixon não fazia mais parte da sua galeria. Então, existiam determinados valores que não eram negociáveis. Hoje, na minha impressão de quem mora aqui de fora, tudo é negociável dependendo do que você faça politicamente dentro dos Estados Unidos. Virou um jogo só de poder, que é uma coisa meio pós-moderna, Foucaultiana, tudo é poder, as estruturas são feitas para as elites terem o poder, e deu nisso. Você foi falando, eu lembrei de um livro excelente, que eu já resenhei também, chamado Silent Revolution, How the Left Rose to Political Power and Cultural Dominance, do Barry Rubin. Esse é um livro que mostra como houve essa radicalização da esquerda americana dentro do Partido Democrata nas últimas décadas. Hoje, o Partido Democrata é irreconhecível para a turma do JFK. Hoje é um PSOL. Hoje tem dentro do Partido Democrata um PSOL. Então, é um negócio que eles foram fazendo... Nossa, chegou nesse nível? Você está exagerando ou é real? Já li, um livro muito... Você está exagerando. Há um PSOL dentro do Partido Republicano ou você está... Olha o esquadrão. A Ilhan Omar, a Alexandra Ocasio-Cortez, esse pessoal no Brasil estaria no PSOL, não no PSDB. É verdade. Estaria no PSOL. Então, existe hoje em dia uma radicalização impressionante. A questão de crítica racial, teoria da crítica racial, política identitária, essa coisa woke, isso tomou conta das redações de jornais mainstream e do Partido Democrata. Por isso que a gente está vendo esse esgarçamento. A resposta, muitas vezes, é o Trump. Só que aí entra numa espécie de círculo vicioso. Porque aí a turma olha o Trump e fala assim: nós precisamos passar pano para a instrumentalização do Estado pelo Biden, porque tem que derrotar o fascista. Então entra num círculo vicioso. E aí se perde o que existia nessa época que você está mencionando, o denominador comum de que, olha, certos princípios são inegociáveis. Isso aqui é América, pô. Você tem uma visão do papel do Estado, eu tenho outra. Você tem uma visão sobre aborto, eu tenho outra, mas isso aqui é América. Então, ele está se perdendo. E veja, se é perceptível daqui, eu imagino que daí deve ser atormentador, né? Muito pesado. É isso, meus caros. Ô, Costa, achei a citação, achei. Ó, essa citação, eu digo lá no texto, digo aqui também para vocês, é o que resume a visão política de Isaiah Berlin. E para mim é uma das frases mais fortes que eu li sobre esse tema.
Ele fala o seguinte, quando ele está comentando a ideologização da política e quando os homens deixam de raciocinar com a humanidade, com essa dignidade de fundo, e começam a pensar somente com o poder na ponta do lápis. Ele fala o seguinte, há homens que matam e ferem com uma consciência assaz tranquila, sob a blindagem de palavras e escritos daqueles que possuem a fé inabalável de que a perfeição política pode ser alcançada. As pessoas ferem e matam com a consciência limpa. Cara, se isso não te assustar, a ideologia nada mais assusta. Para as paixões mais mesquinhas, para agressão, para violência, é o perigo da ideologia. Ele abre com uma citação do poeta Heine, alemão, um dos livros, A Força das Ideias, que eu mencionei, mostrando que da quietude de um escritório pode nascer uma ideia que revoluciona o mundo. Então, imbuído de uma visão ideológica, o sujeito mata com a consciência tranquila, como se fosse um psicopata, porque ele está imbuído de uma visão de mundo tirânica, a tirania da visão, como diria Thomas Sowell. Outro que se preocupou muito com esse assunto da perfeição na política foi o Mário Vargas Llosa. Ele tem alguns bons livros sobre isso, né? O perigo de você querer fazer do mundo um paraíso, você só consegue transformá-lo num inferno. E você pensar que é possível que o ser humano chegue a tal ponto de ignorar a sua consciência para se adequar à realidade ideológica, isso para mim é o mais assustador desse debate, sabe? Eu acho assim, independentemente do que a gente concorda ou discorda, tem certos pontos que a gente fala assim, não, isso aqui eu não posso ultrapassar, isso aqui é ponto limite. Se a pessoa ignora esse ponto limite, ela deixou de ser humana, deixou de ser racional, é por isso. É isso aí. Valeu, Pedrão. Muito obrigado, turma. Bom domingo aí para todos vocês e até a semana que vem com mais livros, literatura, Biblioteca do Consta, um oferecimento da LVM Editora e do Clube Ludovico, o melhor clube de livros do Brasil. Clica no link, inscreva-se já, promo code CONSTA10 para 10% de desconto na assinatura. Até a próxima.